A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas jovens, que tem como título Santidade, de dentro para fora, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Separados para Deus. E hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas jovens, Santidade, de dentro para fora. Então, nesta lição, nós vamos dar prosseguimento ao tema estudado neste trimestre, que é Santidade. Nesta lição, nós vamos tomar por base o texto que está em Mateus, capítulo 15, e em Mateus, capítulo 23, ocasiões esta em que Jesus censura os atos dos fariseus. Então, é deste contexto que nós vamos falar desta lição, ou seja, Jesus vai vir desmascarar as pegadinhas, ou seja, as tradições que foram embutidas na lei pela tradição dos homens, nesse caso dos fariseus. Então, no tópico primeiro, o autor vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus e escribas. Neste ponto, ele vai comentar um pouco sobre a origem dos fariseus. Em princípio, ele vai mostrar ali que naquela época o judaísmo era subdividido em 3 escolas, ou seja, dentro do judaísmo existiam escolas, ou seja, existia um grupo chamado de saduceus, que eram os que faziam parte da elite da sociedade, eram os que desfrutavam do apoio da elite da sociedade, eram pessoas bem-sucedidas, ou seja, eram as pessoas que estavam acima das outras em condições sociais. Existia também os fariseus. Os fariseus tinham um apoio popular, porque eles eram considerados mestres da época de Cristo, e muitas pessoas iam aos seus pés para obter um julgamento das suas causas. Também tinham os essênios. Os essênios eram um partido mais sacerdotal, que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. Esses são os 3 principais grupos. Obviamente existiam outros, mas o autor cita apenas esses 3. Outro que me vem à memória são os zelotes, ou seja, eram as pessoas, os judeus que queriam conquistar a sua independência política através da força, ou seja, os zelotes. E existem outros que aqui não cabe citar, porque esses 3 que o autor coloca na lição já é suficiente para entendermos que existiam grupos dentro do próprio judaísmo, ou seja, o judaísmo era uma religião subdividida em grupos dentro do próprio judaísmo. E tinham crenças diferentes. É o que acontece hoje no evangelicalismo. Hoje tem os ditos de confissão calvinista e os ditos de confissão arminiana. Embora estas confissões, esse método, essas posições teológicas que assumem, não vai interferir na salvação, mas eles divergem quanto a alguns aspectos. Dentro do judaísmo acontecia a mesma coisa, embora tinha crenças dele ali que era obviamente que acontecia como os fariseus, que eles acreditavam sim em anjos, acreditavam em espíritos. Já os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em espírito e por aí vai, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ou seja, dentro do evangelicalismo, se tivesse uma pessoa, uma corrente que seguisse por essa linha, certamente será uma seita. Porque é um ponto fundamental dentro do cristianismo é a ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou. Então, dentro desse ponto aqui, o autor vai falar sobre a origem dos fariseus, ele vai mostrando que os fariseus surgiram por volta do século II a.C., ou seja, 200 anos antes de Cristo encarnar e vir nesta terra, os fariseus foram fundados, ou seja, surgiram os fariseus. Em princípio, surgiram sim, com um bom objetivo, tinha um bom método ali de preservar a palavra de Deus, de se manter-se ali santo. Sim, em princípio começou com uma boa causa, mas com o passar dos anos, 200 anos apenas, até Cristo,
eles já estavam começando agora a se desviar do seu objetivo principal, porque eles agora estavam priorizando a manutenção do seu estado político, a manutenção para garantir seus direitos religiosos em detrimento dos outros. Eles tinham também uma proximidade muito com os escribas, os escribas eram o que faziam muitos das escritas, no caso, das tradições, e isso veio se perpetuando e culminou com uma seita hipócrita, com uma seita que estava agora desviada totalmente dos caminhos do Senhor. O autor também continua falando sobre os escribas e fariseus acreditavam seus verdadeiros mestres. Por quê? Porque Jesus de fato fala que eles estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles tinham, querendo ou não, esse status perante a sociedade judaica de que eram pessoas que estavam na posição em que Moisés um dia esteve, porque Moisés foi que recebeu a lei de Deus e transmitiu para o povo. E os escribas estavam para ali exercer sim a função de Moisés, porém eles estavam invertendo aquilo que Moisés recebeu. E isto é tão patente nas Sagradas Escrituras que, de fato, Jesus reconhece que eles tinham, sim, autoridade intelectual, tinham algum conhecimento nas Sagradas Escrituras. Porque não é à toa que Jesus fala, olha, o que eles falam, vocês seguem, vocês cumprem, mas não procedam como eles procedem. Ou seja, eles não têm exemplo, mas o que eles ensinam, o que eles falam, sim, muitas dessas coisas aí são aproveitáveis. Aquilo que não são exceções das tradições humanas que eles inseriram dentro da lei. Mas muitas das coisas que eles falam, sim, de fato vocês devem seguir, mas vocês não devem proceder como eles, porque isso é hipocrisia, isso é o que? Fingimento, enganação. É eu falar uma coisa que deve ser e não fazer conforme eu estou falando. Isso que é onde está a hipocrisia. E Jesus falou sobre isso, né, que não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram de forma bem clara que os que ouvem essas palavras e as praticam, Jesus diz, eu assemelhá-lo-ei a um homem que constrói a sua casa na rocha. Ou seja, tem que ouvir e tem que praticar, não apenas ouvir. Eles eram apenas ouvintes, como muitos dali estavam ouvindo. E Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles vêm e criticam a Cristo quanto a lavar as mãos, ou seja, quanto à higiene pessoal, ou seja, os discípulos estavam chegando ali e iam comer, não lavavam as mãos, iam comer. Isso para eles era uma coisa abominável. Quando as Sagradas Escrituras, na lei que eles seguiam, que era a lei que foi dada por Deus a Moisés, o Pentateuco, não fala nada sobre essas questões secundárias, essas questões que nós podemos falar assim, essas questões periféricas, quanto a essas regras de purificação, que queriam ressaltar essa falta de santificação à mesa. As regras, meu irmão, de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas tidas como impuras por eles de compartilhar a mesma mesa. Era por isso que Jesus condenava as suas atitudes, porque eles não estavam preocupados com santificação, não estavam preocupados com purificação, não. Eles estavam preocupados em manter apenas as pessoas que eles achavam que deveriam merecer sentar à mesa e não qualquer tipo de pessoa. Ou seja, era nitidamente a hipocrisia farisaica. Era nitidamente isso, e isso eles se achavam santos por fazer isso, em fazer essa seleção dessas pessoas que poderiam sentar à mesa e aquelas não, ou seja, era pura hipocrisia, Então, meu irmão, neste primeiro tópico, nós já podemos concluir que a santidade que Deus requer de nós é a verdadeira, aquela que vem de um coração puro, quebrantado diante do Senhor. É essa maneira de viver santa que faz a diferença no dia a dia. O tópico 2, o autor vai falar sobre a exterioridade da santidade e a prática da
injustiça. Ele fala sobre os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e a seus discípulos. Eles vêm acusar Jesus, incomodar Jesus por aquilo que nós estamos falando, a tradição, que foram inclusões dentro da própria lei que eles fizeram, ou seja, as leis que eles receberam de Moisés, ele faz leis ainda em cima desta, leis de tradições humanas da cabeça deles, para fazer com que o povo houvesse aquela separação, para o que nós falamos anteriormente, essa divisão. Eles não queriam que a pessoa sentasse à mesa. Não era em questão de ser santo, de ser puro, não, mas era questão de segregação mesmo. Então eles questionaram a Jesus sobre isso, sobre essa causa de vocês comem, vocês não lavam as mãos. Mas a questão não era a santidade, não era a purificação, era o desprezo que ele tinha por Jesus e por seus discípulos. Por quê? Porque nós falamos anteriormente que os fariseus eles se corromperam ao longo dos anos e queriam manter seu status perante a sociedade e também o seu status religioso como um mestre da lei. E agora vem Jesus, uma pessoa que não passou por nenhuma escola farisaica, não passou por nenhuma escola rabínica e agora está levando e pessoas estão acompanhando e o seguindo. Isso causou-lhe inveja, ele causou-lhe perturbação e por isso ele vem ao ataque, justamente por isso, porque eles não estão preocupados com santidade e purificação. Então essas acusações injustas que eles fazem é justamente por isso, para tentar manter o seu status perante a sociedade. Então a tradição deles, meu irmão, tudo aquilo que eles adicionavam à lei eram tradições deles. Eram acréscimos que foram feitos, não por Deus, mas pelos homens. E isso eles começam agora para atacar Jesus e seus discípulos por inveja. Por receio de perder o seu status perante a sociedade. Porém, Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Eles foram tentar Jesus perguntando essas coisas periféricas, e Jesus vem e fala para ele, olha, vocês invalidam a lei. Sabe por que vocês invalidam a lei? Porque o 5º mandamento nos diz que nós devemos honrar ao pai e à mãe. É o 5º mandamento. E essa penalidade, quando eu transgrido, a transgressão que eu faço, que eu cometo, é digna de morte, conforme está na lei. Mas vocês não atendem às necessidades materiais de seus pais, porque vocês dizem que o que possui é oferta ao Senhor. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que tinha pessoas ali que os pais, ou seja, o pai e a mãe estavam passando por necessidades, estavam passando por momentos de dificuldade e os fariseus não os auxiliavam, não os ajudavam, porque todo o seu dinheiro ele dizia que era oferta ao Senhor, mas na verdade não era porque eles iriam ofertar ao Senhor, não é porque eles iriam fazer depósito no templo, não, mas era para não ajudar, porque eram pessoas gananciosas, eram pessoas que estavam apegadas às tradições humanas em detrimento das necessidades pessoais do seu próximo, que nesse caso era o pai e a mãe deles próprios. E Jesus inverte, dá um contra-ataque contra as suas indagações, falando que eles sim, que invalidam a lei que foi dada a Moisés, fazendo isto, ou seja, apegado às riquezas deste mundo e inventando que como fosse oferta ao Senhor e querendo se justificar de não contribuir nem ajudar aqueles que estavam padecendo de necessidade, que nesse caso era o seu pai e a sua mãe. E isso nos mostra aquilo que o profeta Isaías já tinha alertado quando ele escreve o livro que leva o seu nome, porque Isaías escreve e fala que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Isaías 29:13 fala sobre esse ponto que nós estamos comentando, ou seja, Isaías já tinha profetizado, ou seja, estava falando de uma nação de Israel, que é de onde vem o povo fariseu, da onde surgiu o farisaísmo, tanto o farisaísmo como o saduceu e o essênio. Então, era dali de dentro da
aquele povo. Então, da mesma forma, também estavam os judeus na época de Jesus, como também muitos cristãos nominais estão no nosso dia. Observe que não é coisa nova. Isaías profetizou para o povo de sua época. Passa-se anos, passa-se séculos, vem Cristo e Cristo novamente fala aquilo que Isaías falou, que eles o honram a Deus com os lábios, mas o coração estão longe de Deus. E a mesma coisa acontece nos nossos dias atuais. Muitas pessoas honram a Deus de lábios, mas os corações estão longe. E é isso que a lição de hoje está tentando nos mostrar, está nos mostrando que a santidade é do interior para o exterior, não é aquilo que as pessoas veem ou que as pessoas querem mostrar, porque aí é que reside, em muitos casos, a hipocrisia, como acontecia nos fariseus, que eram hipócritas, mostravam o que não era. E quando Cristo vem e confronta-o, eles ficam atordoados, porque, de fato, quem estava invalidando a lei eram os próprios fariseus. E o autor vai terminar essa lição falando no terceiro tópico sobre a cegueira espiritual, falando sobre a cegueira espiritual dos escribas e fariseus, porque Jesus fala que eles são como cegos. Pode um cego guiar outro cego? Jesus fala, um cego quando guia outro cego, ambos cairão na cova. Então era o que estava acontecendo, a cegueira espiritual dos escribas e dos fariseus. Jesus vem e os exorta de forma segura e eficaz, chamando-os de cegos e de condutores cegos, porque eles estavam apegados às questões secundárias, às questões irrelevantes, às tradições humanas, ou seja, às invencionices da cabeça do homem. A lei de Deus dizia uma coisa, ele acrescentava ainda mais coisas na lei de Deus, ou seja, tornando-a incapaz de ser seguida, porque a própria lei de Deus já nos mostra que somos incapazes de seguir. Agora imagine colocando mais peso sobre aquilo que Deus já tem determinado em sua lei. E Pedro, quando está com Cristo, ele fala para Jesus explicar essas coisas que eles não estavam entendendo. Ou seja, Pedro estava com um coração sincero, porque a pessoa que está aprendendo e fica com dúvida e não perguntar, vai ficar com a dúvida, mas aquele que pergunta, ele tem a sua dúvida muitas vezes sanada. E Pedro pede para Jesus que os ensine. E Jesus fica admirado com essa atitude de Pedro. Por isso Jesus vem e indaga. Até vós mesmo estáis ainda sem entender. Observe, meu irmão, que aqui certamente os discípulos ainda estavam encantados da perspectiva teológica dos fariseus, porque os discípulos sabiam e entendiam que os fariseus eram pessoas entendidas. E nenhum daquele ciclo dos 12 que Cristo chamou e escolheu para si fazia parte desses grupos, ou seja, eram pessoas ali alinhadas dentro do farisaísmo, com estudos, com pessoas que tivessem altos estudos, que tivessem passado por alguma daquelas escolas, não. E Pedro certamente ainda estava encantado, porque ele entendia e via que os fariseus eram pessoas tidas pela população como os mestres, como os doutores da lei. Então os escribas fariseus ouviam os ensinamentos de Jesus e não aprendiam. Por que não aprendiam? Pedro estava querendo aprender com os 12 juntamente com os outros 11. Mas os fariseus e escribas não, pois eles tinham interesses pessoais. É a hipocrisia que impedia que seus olhos fossem abertos para entender a mensagem do reino. Já com os discípulos era diferente, porque eles realmente desejavam compreender e aplicar às suas vidas o ensino de Jesus. E Jesus conclui falando que o que contamina o homem não é o que ele come ou o que entra pela sua boca, mas é aquilo que sai da sua boca. Jesus estava mostrando o quê? É do interior do ser humano que provém. Jesus fala sobre isso, os maus pensamentos, as mortes, o adultério, prostituições, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. As práticas, meu irmão, os ensinos errôneos e perversos dos escribas e fariseus ainda influenciam muitos religiosos na atualidade.
pois infelizmente ainda há pessoas que valorizam mais as tradições humanas do que a palavra de Deus e ficam apegadas, sim, às tradições, a ritualismo, ou seja, buscando a benevolência de Deus ou da divindade, por assim fazer, se apegando às tradições, às invencionices, criações humanas que os prendem àquela religião, que os prende a essa forma de vida, e muitas vezes acontece também dentro do ciclo cristão, do meio evangélico, e tem pessoas sim que acham que por ir todo domingo no culto, por ir todo domingo à escola dominical, acha que por fazer isso vai alcançar a benevolência do Senhor, e fica aquilo como uma tradição, como um ritual, ou seja, eu faço isso para alcançar aquilo. E com Deus não se trabalha assim, porque Deus não é Deus de barganha, não é Deus de troca, não é Deus de ficar fazendo ou desfazendo conforme o desejo do coração do homem, não. Mas Deus é aquele que chama o homem ao verdadeiro arrependimento. E entenda que ser santo é andar em sua presença, cumprindo a sua vontade, e não ficar apegado às coisas secundárias, às coisas periféricas. E quando o homem se apega a essas coisas, ele se torna um hipócrita, porque ele quer mostrar aquilo que ele não é. Mas que nós possamos ser transformados interiormente, para que o homem exterior venha refletir aquilo que está no interior, e que seja o reflexo de Cristo, ou seja a glória de Cristo na nossa vida, para que os homens olhem as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, conforme Cristo falou no Sermão do Monte. Os homens vão ver nossas obras sim, mas nós devemos glorificar a Deus, e eles vão glorificar a Deus na nossa vida, e não é a glória para nós próprios. Então que Deus abençoe os irmãos, e assim nós estamos encerrando a lição de número 7 das lições bíblicas jovem, santidade de fora, na verdade é santidade de dentro para fora.